Esse é o Dialética delas, seu podcast coletivo para falarmos de mulheres icônicas e de marxismo. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Dialética delas. No episódio de hoje, vamos contar a vida e o pensamento de Alexandra Kollontai, revolucionária russa, feminista marxista e diplomata, e refletir sobre como as suas ideias moldam debates sobre gênero, trabalho e política de cuidado até hoje. Prepare-se para uma viagem entre história, teoria e política prática. Quem foi Alexandra Kollontai? Alexandra Mikhailovna Damontovich nasceu em 31 de março de 1872, em São Petersburgo, numa família da pequena nobreza. Educada em casa desde cedo, ela teve acesso a leituras e debates políticos. Casou-se em 1899 com Pavel Kollontai e, ao longo das primeiras décadas do século XX, ela se envolveu ativamente com círculos socialistas, organizações de trabalhadoras e ações revolucionárias, o que lhe valeu prisões e exílios sob o regime czarista. Em 1905, participou da onda de agitação social daquela década. Nos anos que seguiram, ela radicalizou sua crítica social e política, escreveu e organizou, sobretudo, em torno das questões das mulheres trabalhadoras. Em 1917, com a Revolução Russa, Kollontai integrou o novo governo bolchevique e, em dezembro do mesmo ano, ela foi nomeada como comissária do povo para assistência social, uma das primeiras mulheres a ocupar cargo ministerial na história moderna. Posteriormente, ela desenvolveu carreira diplomática, tornando-se embaixadora da União Soviética em países como Noruega e Suécia. Morreu em Moscou em 9 de março de 1952. Principais ideias e posições. O que distingue Kollontai é a articulação entre marxismo e a questão feminina. 3 eixos principais do seu pensamento são o materialismo e a emancipação. Para Kollontai, a libertação das mulheres passa necessariamente pela transformação das condições econômicas. Direitos formais não bastam, é preciso alterar a base material da dependência feminina, como trabalho, propriedade, acesso ao emprego. Ela também falava sobre a crítica à família burguesa, ou seja, a família nuclear tradicional, na análise de Kollontai, reproduz relações de dependência e exploração. Ela liga a opressão das mulheres à estrutura privada de reprodução e à transmissão de propriedade. Por isso, defendeu formas alternativas de organização dos cuidados e da vida privada. Por último, ela também falava sobre a socialização do trabalho reprodutivo e serviços coletivos. Então, ela propôs creches públicas, cozinhas coletivas, lavanderias e serviços sociais que retirassem da esfera privada o peso do trabalho doméstico não remunerado. Dessa forma, as mulheres poderiam participar plenamente do trabalho produtivo e da vida pública. Além disso, a Kollontai defendia a autonomia sexual feminina, criticava o casamento visto apenas como contrato econômico ou moral e apoiava uma maior liberdade afetiva, sempre articulando essas liberdades com garantias sociais para mães e crianças. É importante notar que a Kollontai não defendia apenas uma revolução cultural dos costumes. Ela pressupunha medidas concretas do Estado e políticas públicas que reorganizassem o cotidiano. Atuação prática e institucional. Kollontai ocupou posições institucionais que lhe permitiram tentar traduzir essa teoria em política. Como comissária do povo para a assistência social, ela esteve envolvida na formulação de políticas para mulheres, crianças e assistência social no período revolucionário imediato. Propôs e apoiou medidas como creches públicas e serviços comunitários. Na prática, enfrentou limitações materiais, resistências políticas e prioridades de Estado em guerra e em transição. Como diplomata, ela atuou em missões que a colocaram no campo da política externa, mas mesmo assim manteve influência intelectual e simbólica para os movimentos de mulheres socialistas no exterior. Sua experiência mostra os dilemas entre intenção política radical e realidades administrativas. Implementar infraestrutura de cuidado em contexto de escassez econômica e prioridades militares ou produtivas foi sempre um desafio. Contribuições para o feminismo marxista. Por que Kollontai é referência no feminismo marxista? Primeiramente, ela sistematizou que a opressão de gênero está enraizada na economia capitalista e nas formas de reprodução social. Hoje, isso é a parte central do feminismo socialista e de análise sobre o trabalho reprodutivo. Segundo, ela trouxe propostas práticas.
a socialização do cuidado e a integração das mulheres ao trabalho assalariado com garantias institucionais. Essas propostas atravessam debates até hoje sobre a licença parental, creches e políticas de cuidado. Em terceiro, ela abriu espaço para discutir sexualidade, afetividade e família como objetos legítimos da política socialista e não apenas temas morais ou privados. E a sua obra e militância influenciaram gerações de feministas socialistas que retomaram e ampliaram suas categorias. Por exemplo, a noção de trabalho reprodutivo ganhou força décadas depois com autoras que analisaram como o capitalismo extrai valor também desse trabalho não remunerado. Impactos e ressonâncias na sociedade contemporânea. Muitas das ideias práticas que Kollontai defendia hoje são partes centrais de políticas públicas e debates. Creches públicas, licença parental, serviços de saúde reprodutiva e políticas para conciliar trabalho e cuidado repercutem a lógica de socializar parte do trabalho doméstico. O campo da economia do cuidado, que valoriza e contabiliza o trabalho de cuidado no centro das políticas econômicas, dialoga diretamente com a proposta kollontiana de redistribuir e reconhecer esse trabalho. E no plano teórico, sua ênfase na base material da opressão de gênero alimenta correntes do feminismo que integram classe, raça e trabalho reprodutivo nas análises de desigualdade. Hoje também há debates críticos sobre até que ponto a socialização do cuidado ela deve passar pelo Estado, pelo mercado social ou por arranjos comunitários. Essas discussões recuperam argumentos de Kollontai e o reconfiguram para contextos neoliberais de austeridade e gig economy. Enfim, mesmo com diferenças históricas e políticas, a marca de Kollontai persiste. Pensar a emancipação das mulheres como um projeto que liga direitos, infraestrutura e transformação econômica. Alexandra Kollontai foi pensadora e agente política que insistiu em transformar não só leis e discursos, mas as condições materiais da vida cotidiana. Sua intuição, que sem redes públicas de cuidado, a igualdade formal não vira igualdade real, continua central em políticas feministas hoje. Ao final, deixamos aqui uma provocação. Que políticas públicas e que mudanças estruturais seriam necessárias hoje para que a igualdade de gênero deixe de ser, de fato, apenas um princípio formal? Como conciliar autonomia afetiva com proteção social para parentes e filhos em tempos de precariedade? Se você gostou deste episódio, siga a gente nas redes sociais, @coletivo Kollontai, compartilhe o podcast e coletivize-se.